Eu quero compartilhar um texto aqui com os irmãos, que está lá em Efésios, né? No capítulo 5, versículo 22, que diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, a Bíblia fala de todos os assuntos, e é claro que a família é um dos assuntos que a Bíblia trata. Nós cremos, né, que a família não é fruto e não surgiu de uma ação da sociedade. A família surgiu no plano de Deus. Então, a família não surgiu nem na terra, né? Ela surgiu no coração de Deus, no plano de Deus. Ele, quando planejou a criação, ele planejou que o homem e a mulher estivessem casados, e é por isso que todos nós estamos aqui, e agora de quarentena, tendo a oportunidade de estarmos juntos. Mas eu queria falar uma coisa aqui para a gente debater. Eu vou falar, acho que uns 5 minutos. Falar um princípio importante. Nós vamos falar hoje sobre comunicação, tá? E a primeira coisa que você precisa saber é: nem sempre o que você diz é o que o outro entendeu, ok? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque você pode ter dito algo e a pessoa com quem você falou, ou seja, o seu marido, a sua esposa, entendeu outra coisa. O que acontece às vezes? Porque você falou uma coisa e o outro fez diferente, você entrou em discussão. Mas antes de entrar em discussão, você deveria ter lembrado que pode ser que a pessoa não entendeu o que você falou, né? Então, é preciso que você tome o cuidado. E quais são esses cuidados que você precisa tomar? O primeiro é o seguinte: se você está ouvindo, você pode repetir e perguntar para o outro: o que você está querendo dizer? Porque aí a pessoa vai te esclarecer, o outro vai te esclarecer a respeito. Espera que está chegando mais gente aqui. O outro vai te esclarecer sobre o que você disse. Então, essa é uma pergunta que você deve fazer. Mesmo você pergunta para si mesmo quando você estiver dizendo, e se você estiver ouvindo, você pergunta: pois, me repete aí, o que você quer dizer? E é claro que há o que você realmente quer dizer, né? Na comunicação, a gente tem disso, né? Às vezes, o tom da voz está nos fazendo falar diferente daquilo que a gente está dizendo. Eu trabalhei com uma dona de 80 anos. Ela hoje tem 90. Ela contava que quando ela era criança, a mãe dela dizia assim para ela: quando a gente for na casa de alguém e você receber um biscoito ou um doce, você come, e quando a pessoa oferecer outro, você recusa, porque senão você vai apanhar lá em casa. Então, na hora que chegava o biscoito, ela... a missionária... missionária Gleice está aqui, ó, que bom. Eu estou precisando falar com Elcio, peraí. Mas aí... Vamos lá, só estou arrumando aqui. Então, quando ela chegava lá
na casa, davam doce. Quando a dona da casa falava assim, você quer mais um? Ela dizia não. A mãe dela dizia na frente, pode aceitar. Mas ai dela se aceitasse, ela sabia que apanhava, então ela não aceitava. Isso é um tipo de comunicação planejada. Mas no dia a dia, nós temos comunicação não planejada, em que a gente diz uma coisa, mas queria dizer outra. Não necessariamente diferente, contrária, mas diferente do que a gente disse. Então, a gente tem que realmente fazer essa pergunta. A gente tem que perguntar, o que eu acho que o outro entendeu? Então, eu tenho que sempre fazer essa pergunta na hora que eu estiver tratando de uma coisa com o meu cônjuge, na hora que eu tiver para resolver uma questão, porque o conflito existe muitas vezes porque o que foi dito foi entendido de maneira errada. Ok? Uma outra coisa. O que a pessoa pensa sobre o que ela acabou de ouvir? Eu já contei essa história. Ô, Gleice, depois eu vou dar a voz para você. Sejam bem-vindos, viu? Consegui, é que eu não estava conseguindo. Isso. Eu não estava conseguindo ouvir o senhor, agora eu consegui. Isso, tá ouvindo. Muito bem, sejam bem-vindos. Então, tem aquela história do sujeito que estava com um carro conversível, passando devagar numa estrada de terra, e ao fazer uma curva, ele quase bateu numa mulher que estava passando em alta velocidade, e a mulher gritou para ele assim, porco! Ele, então, olhou para trás, porque ela já tinha ido embora, e ele gritou para ela, vaca! E quando ele acabou de fazer a próxima curva, ele bateu numa vara de porcos. Ou seja, ela não estava xingando ele, ela estava avisando ele. Então, muitas vezes no casal acontece isso, né? Eu tenho que perguntar o que o outro entendeu, né? Muito bem. Eu preciso, então, estar me perguntando o tempo todo o que a outra pessoa está dizendo, né? Se eu estou ouvindo, o que ela está dizendo? Será que o que ela está dizendo é isso mesmo? Eu tenho que refletir sobre isso. Agora, nessa questão do que a gente diz, uma coisa que é importante. Uma coisa que é importante é nunca resolva um conflito com silêncio. Ok? O silêncio é a pior maneira de resolver um diálogo, uma questão que pode, uma conversa, ok? Então, você escolher se silenciar para o seu cônjuge eu diria para você que é proibido. Muito bem. Kátia, seja bem-vinda. Deixa eu só dar um nome para... O som dela está chegando daqui a pouquinho. Então, daqui a pouquinho, na hora que o som dela chegar, a gente vai falar. Muito bem. Eu vou dar a voz aqui. Deixa só a Kátia entrar. Valquíria, cadê a Valquíria? Estou ouvindo. Estou aqui. Muito bem. Valquíria está aqui. Deixa eu pôr aqui o nome dela. Nilo e Valquíria. Nilo não está aqui não, só está eu. Certo, mas você é casada com ele, né? Ok. Tudo bem. Então tá. Estou colocando aqui. Eu sei que você está brincando. Muito bem. Eu estou pedindo aqui a Kátia para ela me dar o som dela, né? Para ela ativar o som dela. Então vamos lá. Eu vou começar aqui. Lincoln, e aí? Você se preocupa nessas questões quando você está conversando com... Não vou usar a palavra discutindo no mau sentido, no sentido de estar conversando, ok? Você se preocupa com isso, Lincoln? Você para entender o que ela está dizendo? Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Bom, eu tenho um tom de voz muito alto e quando eu falo muito forte. Então, em meio a essas conversas,
às vezes a gente realmente tem alguns impasses. Às vezes eu falo alguma coisa por causa da minha tonalidade de voz, a Maria Luísa interpreta que às vezes eu estou brigando, às vezes eu só estou falando. Aí às vezes ela escuta, mas eu explico para ela e aí a gente se resolve. Amém. Geralmente ela não fala assim comigo, não, ela é mais mansa. Mas às vezes eu nem estou discutindo, nem brigando, mas às vezes, como eu falo, eu sou muito direto. Aí ela acha que eu estou dando uma. Eu não sei mexer nesse trem Mas direito, é tranquilo, a gente. Kátia, eu já estou te escutando, Kátia. Mas eu tô meio atrapalhada aqui nesse trem. Não tem problema, só me fala o nome do seu marido. Afrânio. Ah, é o Afrânio, agora que eu vi. Eu tô assim, quem que é Kátia Nogueira? É meu vizinho, gente, que vergonha. Aqui, porque é o meu vizinho e eu pus o nome errado aqui. Então, Kátia, não tem problema não, você está ouvindo, não é isso? Eu vou tirar o seu som, eu não vou estar te ouvindo para a gente poder ouvir os outros aqui. Mas vamos lá que eu chego em você. Núbia, vamos ver. Núbia, você tem que me responder aí, tá? O som, isso. Núbia, aproveitando que o Alexandre não está aí, né? Ele está chegando, mas existe isso mesmo, a necessidade de se preocupar com o que está sendo falado, como está sendo falado. O Lincoln acrescentou, né, que o tom da voz interfere, não é verdade? Se você falar uma coisa que você tem o direito de falar, mas de maneira gritando pode parecer ofensa, ok? E aí, Núbia, como é que é? Uai, é assim mesmo, tem hora que a gente está conversando e o tom da voz altera um pouco. Isso. O motivo, qualquer outro motivo que não seja, né, de raiva, aí acaba um ficando chateado, outro, mas a gente sempre conversa, sempre... Isso. É isso mesmo. É importante, viu? É importante conversar até que se chegue no acordo. Eu vou avançar aqui. Muito bem. Vocês estão vendo aí que a gente até acrescentou mais coisa, mas como eu tenho mais coisa para falar aqui, e para quem chegou mais tarde, nós estamos falando de comunicação, e o primeiro tópico aqui foi que nem sempre o que você diz é o que o outro está ouvindo, né? Então, deixa eu ver quem é que está. Pronto. Aí agora daqui a pouco eu chego em você. Uma outra coisa que você deve fazer, a Núbia introduziu aí, eu vou falar. Não guarde mágoa. Não guarde mágoa. Você não tem motivo para ter raiva do seu cônjuge. E mesmo que você tenha motivos, você precisa querer perdoar ele, acabar com mágoa, porque foi o Shakespeare que falou que quando você fica com raiva, fica com mágoa, você tomar um veneno e querer que o outro morra. Quem tá sendo prejudicado é você, né? Eu não posso ficar falando tudo aqui, mas o Lincoln, toda vez que fica com raiva da Maria Luísa, quem sai no prejuízo é ele. Olha lá, ele concordou, tá vendo? Muito bem. Isso é julgado ensaiado, viu, gente? É brincadeira, não tem nada disso, não. Mas vamos lá, Cleito. E aí? Tem hora que dá vontade de ter mágoa? Pastor, tem hora que sim. Às vezes, igual o Lincoln falou, eu falo por mim mesmo. Eu também tenho um tom de voz bem alto. Às vezes, o que eu falo, às vezes, para Nayara, eu quero é na hora, não é para depois. E por causa disso, sempre dá, às vezes, uma pequena discussão, uma chateação com o outro. Ok. Muito bem. Nayara, você quer falar, Nayara? Não, é isso mesmo, pastor. Então tá bom. Tudo bem. Então agora eu vou perguntar... Eu estou seguindo uma ordem aqui, tá? Daqui a pouco eu chego em vocês. Anderson. Põe o som aí, Anderson. Isso. Anderson e Miriam, o que vocês querem falar desses dois assuntos, né? Eu acrescentei um segundo aqui. Melhorar a conversa, sabendo que a gente pode falar e não está sendo entendido. Quem é que faz mais isso aí entre vocês dois? Quem é que busca chegar num acordo mais aí, Anderson? Pastor, aqui em casa, graças a Deus, a gente é bem tranquilo em relação a isso. A gente tem algumas coisinhas, mas é muito pouco mesmo. A gente tem uma sintonia muito forte, muito grande em relação a isso. Então, assim, graças a Deus, tem esses problemas, a gente tem muito pouco mesmo.
Então, quando eu falo as coisas, ela entende, quando ela fala, eu também entende. Quando eu não arrisco falar mais alto que ela um pouco, entendeu? Então, mais ou menos assim. Tá certo, muito bem. O Anderson também tem uma voz forte, mas lá dentro da casa dele é um pio, né? A gente sabe disso, né? Muito bem. Eu vou acrescentar uma terceira coisa para ouvir o Edson e a Patrícia. Atenção. Se você tem que resolver uma coisa discutindo com seu cônjuge, prepare o cenário para a discussão. Edson, o que não pode ter por perto na hora que você vai resolver um problema com a Patrícia? Que não pode ter por perto? Panela. Faca, garfo, prato, copo, né? Muito bem, mas sério. Edson, agora falando sério, você acha que você tem o costume de... Eu vou perguntar para o Edson e para a Patrícia. Vocês têm o costume de preparar o cenário para a hora que for conversar? Ah, pastor, não tem não, viu? Graças a Deus, assim, há muito tempo aqui em casa também está bem tranquilo, sabe? Não tem briga, não tem discussão, né? Então, assim, graças a Deus, assim, nós não temos tido esse tipo de problema, não. É claro que uma hora ou outra, dependendo da conversa, a gente altera um pouco, mas falando em, graças a Deus, falando em briga, graças a Deus, aqui nós não temos tido esse tipo de problema, não. Mas, independente disso, você deve preparar um ambiente para a hora que tiver que resolver uma questão, né? Por exemplo, não faça na frente dos outros, né? Eu sou muito cobrado disso. Nilo, você falou isso na frente de todo mundo, né? Então, é preciso a gente compreender, falar em particular, não precisa ser na frente de todo mundo, né? Tem que realmente ter um momento para conversar. Muito bem, Miquel, você quer falar dele? Pode falar, Edson. Um pouquinho. É claro que quando a gente tem que resolver algo, a gente não resolve nem na frente da Laurinha. A gente resolve só entre nós dois. Perfeito. Nós dois no particular. Não deixe os filhos, principalmente os filhos pequenos, participarem. Olha, o Alexandre chegou. Mas não deixe os filhos pequenos assistirem ou participarem e nem usá-los, né? Pode acontecer de um pai ou uma mãe estar usando o filho contra o outro e não é por aí, né? Exatamente. Muito bem. Eu vou passar para o Miqueias aqui e para a Meire, Miqueias e Meire. Na hora da discussão, temos que preparar o ambiente, né? Igual falamos aqui, tem hora certa, em particular, sem a presença dos filhos, eles precisam saber do que foi decidido, ok? Muito bem, Miqueias, o que você quer falar para nós? O que você quer perguntar? Espera aí, não estamos te ouvindo nada, pode falar. Você me bloqueou, isso não é para falar. Pois é, pode falar. Bem, pastor, na verdade, a gente não prepara o ambiente para brigar, não, entendeu? Porque senão o cara não vai pegar um pedaço de pau, mas sim. Pau não, é martelo. Martelo, é cegueta. Mas a gente... A escada também vale. Eu não sei se vocês sabem, Miqueias, eu vou dar licença, se você sabe, o Miqueias trabalha em telhado e tal. Um dia ele brigou com a Meire, a hora que ele subiu no telhado, ele atirou a escada. E ela falou, só te dou a escada depois que você me ouvir, né? Vai lá, Meire, pode falar. Acontece. A gente não... Eu falo um tom mais alto. Parece todos os homens aqui é a mesma coisa, né? Gosto de falar com tom alto. Então, o meu tom alto não significa que eu estou bravo, mas como o senhor disse no início, a nossa expressão fala bastante, né? Não é certo julgar pela expressão, mas muitas vezes a gente faz isso. Mas agora, depois se eu perguntar se eu preparo outras coisas mais ou menos, aí a gente pode conversar que a gente prepara. Tá bom. A gente se prepara. Eu vou aproveitar que o Miquel está aqui, eu vou responder uma dúvida que ele me mandou aqui para o WhatsApp, eu não sei nem se era anônima. Ele me perguntou se para beijar tem que usar máscara. Não, Miquel, você pode beijá-la sem usar máscara, viu? É o Miquel, ele fica me perguntando essas coisas aqui o dia inteiro, né? Tá bom, Miquel, a gente sabe que é assim mesmo. E vocês estão percebendo que tem uma coisa recorrente aqui,
que é o tom de voz dos homens, né? Que Deus nos ajude. Antes de entrar aqui na Delane e no Arlindo, eu vou acrescentar mais uma coisa aqui. Ataque o problema e não um ao outro. A maior dificuldade nossa quando está brigando, quando estamos discutindo, é que nós atacamos o outro e deixamos o problema de lado. Então, por exemplo, o problema não é o Nilo, o problema é o que o Nilo falou, ok? O problema não é a Maria, o problema é o que a Maria fez. Você fez isso, né? Não é a Maria. A Maria, o marido dela vai dizer, eu amo a Maria. Eu quero ajudá-la, eu quero andar com ela, eu estou do lado dela, né? A gente costuma dizer que casamento não é vôlei. No vôlei você tem que dar uma cortada para fazer o ponto. Casamento é aquele frescobol. Você tem que não deixar a peteca cair, né? Então você precisa atacar o problema. Outra coisa, se você for acusar ou argumentar, você precisa usar fatos e não a sua intuição, né? É comum, na hora que a gente está discutindo uma questão, a gente às vezes deixa o fato de lado e começa, eu estou achando, né? Então, eu estou achando pode levar a um problema maior, porque você está colocando coisas que podem não ser verdade. Pode nem ser de conhecimento do outro, que está na sua cabeça, né? Outra coisa, lembre-se de esquecer. Quando depois que a gente resolveu uma questão, né, a gente já resolveu, já é passado. Eu não brigo mais com a Gisele com as coisas que eu fiz o ano passado. Eu espero que você também não. Nem as que eu fiz a semana passada. O Edson, ele contou aqui, né? Depois da perna quebrada, nunca mais teve discussão lá na casa dele, né? Então, não é isso, Edson? Então, eu estou deixando tadinho dele. É brincadeira isso tudo, viu, gente? Mas vamos lá. Outra coisa, na hora da discussão, não critique os parentes do seu cônjuge, né? Porque na hora que está uma discussão acirrada, de repente o problema envolveu um parente, se você começar a rir, começar a criticar o parente do cônjuge, você uma hora pode ofender. Que a aparência do outro, né? Ou careca, né? Claro que eu tenho certeza que ninguém liga para isso, mas evite na discussão conjugal você criticar a aparência do outro, né? Outra coisa, não faça drama. Tá? Há casais que na hora que eles estão resolvendo um problema, um drama é feito, né? Um melodrama é feito, uma encenação é feita. Às vezes aquilo não te ofendeu tanto e você está dizendo, isso me ofendeu demais, tal, e não é verdade. Então não faça melodrama, né? Por exemplo, eu estou aqui há meia hora te esperando. Antes de você falar isso com a pessoa, pergunte para ela, meu amor, o que aconteceu? Né? Eu não sei se você sabe dessa história, verídica. Um cara deu um carro zero para a mulher dele. Né? Um cara deu um carro zero para a mulher dele, e aí ele falou com ela, olha, meu amor, não, ele deu o carro para ela, né? Ela um dia estava andando com um carro e ela bateu o carro. E ela ligou para ele chorando. Olha, meu amor, o poste entrou aqui na frente, aqui, eu não vi, e eu bati o carro. Aí ele disse assim para ela, vai lá no porta-mala. Perdão, ele falou, já ligou para o seguro? Já. Então vai lá no porta-luva, abre lá. Tem um envelope preso aí? Tem. Abre ele. O envelope estava dizendo assim, meu amor, se você está lendo esse envelope é porque você bateu o carro, eu quero dizer que eu te dou outro, que eu quero saber se você está inteira. Né? Então, aquele marido estava disposto a não brigar. Não é verdade? Então, eu estou dando esse exemplo verídico. Não vou dizer que é a Gisele, porque ela não está aqui. Mas nós precisamos entender que nós não podemos duvidar do valor, você não pode encenar, né?
Ah, porque você acabou com o carro. O que é isso? Não, não é assim que faz, né? E, por fim, antes de ouvir a Delane, não lance seus sentimentos como uma pedra. Uma coisa é você estar com raiva. Outra coisa é o jeito que você fala isso. Uma coisa é você falar, estou magoado, estou magoada. Mas o jeito com que você vai falar isso vai fazer diferença, ok? Então, Delane, tudo bem? Então, vamos lá, me conta aí, Delane, o que você quer me dizer sobre isso aí? Você está treinada? Você e o Omindo, como é que é? A gente não fica treinada não, pastor. Muito bem. Entrando, ensaiando, e a gente, mesmo assim, a gente... Né, mas aqui em casa também o problema é o tom de voz. Ah, muito bem. E o tom de voz parece que está o tempo todo brigando. Tá certo. Olha para você ver. Isso, o problema está recorrente, né? Muito bem. E eu reclamo muito, eu falo, olha o jeito de falar, né? Às vezes você não está brigando, mas parece que está. Então a gente, assim, às vezes, dependendo do jeito que fala, você não sabe se está brigando ou se está conversando. Né? Então eu falo muito sobre isso. Tá né? certo. O jeito de falar faz diferença. Né? Tá certo. Muito bem. Então a Delane acrescentou mais uma coisa aqui. Nós estamos sempre aprendendo. Não importa se você tem 1 ano de casado, se você tem 10 anos de casado, ou tem 40 anos de casado, você está aprendendo. Então seja humilde, não é verdade? Muito bem. Eu vou passar aqui agora para Valquíria. Valquíria, liga o som aí. Pronto, pode falar. Muito bem. Valquíria, então aí, participa para nós aí, me conta aí como é que é essas questões do diálogo, está funcionando? Pode funcionar? Como é que é? Qual a questão que o senhor quer, especificamente? Não, você pode perguntar. Do que eu estou falando aqui, você está lembrando de alguma coisa importante, igual eles lembraram aqui, o tom da voz? A comunicação? Isso, em geral? É porque eu tive que dar uma saidinha. Então, eu vou acrescentar mais uma aqui antes de você falar. Não fuja do assunto na hora que você estiver discutindo. Sou eu uma indireta? Não. Valquíria, está escrito aqui no meu papel, né? Aqui está escrito o meu papel, né? Então, mas o casal está olha só. discutindo. Aqui, antes de você falar, deixa eu terminar aqui. O casal está discutindo. Então, não adianta fugir do assunto. Peraí que eu vou ali. Agora não, né? Não fuja do assunto. Mas vou acrescentar mais um. Junte soluções e não problemas. Em vez de você usar a sua memória para lembrar os erros e os problemas, junte as soluções. Olha, nós estamos casados há 40 anos, já resolvemos tantas vezes ou mais um. Agora pode falar, Valquíria. Primeiro, questão de não fugir do assunto, né? Uhum. Mas, às vezes, a medida correta é fugir do assunto, em determinados casos. Principalmente quando ambos estão com a cabeça quente. Sai do foco ali e depois, quando estiver mais calmo, tenta resolver mais um pouquinho. Tranquilo. Entendeu? Ok. Entendi. Embora a temática aqui do não fuja do assunto não era esse. Esse aqui não fuja do assunto. Mas pode se aplicar também. Claro. Muito bem, obrigado. Espera aí, Valquíria, que depois eu volto aí. Eu tenho aqui o Rubens e a Marcelene. Você pode dar o tom aí, Rubens? Aqui o nome está errado, espera aí. Rubens e Marcelene. Ligou o som aí, Rubens? Conseguiu ligar o som, Rubens? Então, peraí, vou passar para a Gleice. Gleice, liga o som aí, por favor. Gleice, cadê o pastor Elcio? Tá ativo? Oi. Elcio está preparando o culto infantil de domingo. Ah, muito bem. Então, me conta aí, Gleice, como é que tá? Como é que tá essa questão aí do que você pode falar e contribuir aqui? A Valquíria, a Delane, todos aqui contribuíram, né? Fala aí um pouquinho. Sim. Sim, a dificuldade, porque convivendo 24 horas, as chances de atrito são maiores, né? É verdade. E, enquanto cada um está na sua área, às vezes só encontra à noite ou na hora do almoço, aí dá saudade, você nem vai querer arrumar briga, né? Mas no dia a dia, realmente, há dificuldade de
de manter tudo como deve ser. Acho que essa questão de, sim, a discórdia de opiniões. Aqui em casa, quem é mais esquentadinha sou eu falo mais. Tá certo. Né? Mas a gente pede a direção de Deus e procura entender o lado do outro, né? E procura resolver com a cabeça mais fria depois. Mais fria. Ok. A Gleice entrou aqui com um tema que ainda não tinha aparecido assim, formalmente, que é a quarentena, né? E, de fato, né, eu vou aproveitar que a Gisele não está aqui. A Gisele acha que eu sou uma estrela cadente. Porque ela me vê, ela me pede uma coisa. Eu falo, Gisele, eu estou ocupado, eu não posso agora. Mas toda vez que ela me vê, ela me chama. E eu estando aqui dentro de casa, ela me chama o dia inteiro, né? Gente, tirando a piada fora, né? Mas, de fato, a gente precisa saber que na quarentena lidar é mais difícil, mas mais prazeroso. Se a gente fizer direito, se torna lucro, se torna vantagem. Rubens, o que você quer falar? Oi, pastor. Agora é o Rubens. Rubens e Marcilene, pode falar. Tá me ouvindo aí? Estou te ouvindo. Pastor, mas a gente entrou um pouco atrasado porque a gente teve dificuldade aqui Isso. Tá. Som, mas áudio, né? Nós estamos falando de comunicação. Como é que está o diálogo entre você e Marcilene? Bem, mentira! Aqui está vendo? Quando acontece uma voz mais alta do que a outra, mas logo passa. Tá certo. Tá me Muito ouvindo? bem. Estou ouvindo. Então, muito obrigado pela sua participação. Nós estamos aqui agora com o Daniel e a Janaína, e o Daniel, a Janaína está estudando, né? Então ele está sozinho aqui. Mas eu vou fazer uma pergunta para ele, eu vou acrescentar aqui uma outra coisa. Jamais diga você nunca ou você sempre. Você sempre faz isso errado. Essa é uma palavra que você não pode usar na hora que você estiver discutindo com o seu cônjuge. Ou você nunca fez isso. Essa é uma palavra que você também não deve usar, tá? Você encontre outras palavras para dizer a mesma coisa. Outras palavras que, em vez de ferir, vai contribuir para buscar o resultado. Vamos lá, Daniel. O que você quer? O Daniel é quantos anos de casado, Daniel? Já vai para 2 anos e meio. 2 anos e meio. É meu vizinho aqui e cresceu com meus filhos, né? A gente aqui tem eles aqui com muito carinho, né? A mãe dele chama Flor de Maio, porque nasceu no dia 1º de maio. É inédito para mim. É muito gostoso. Todo dia 1º de maio, a gente sabe que é aniversário dela, né? Mas aí, Daniel, fala alguma coisa sobre a vida de casado, alguma pergunta, alguma coisa que você quer compartilhar conosco. Bom, aqui em casa é o seguinte, a gente procura... Relacionamento tem discussões, não é uma... Todo mundo sabe, todo mundo é casado, lógico. Não é assim... Sempre surge, a discussão aparece no dia a dia, como humano, do relacionamento. E o que a gente procura? Sempre tentar resolver as coisas. Se os anjos estiverem exaltados, assim, contar de 1 a 10, repetir as palavras, para não acontecer no final do dia, assim... Pensar, podia ter feito, não falei, não ter mágoa, não ter arrependimento de ter falado uma palavra alta. Tom de voz sempre médio. Isso. E sempre ter um relacionamento. E a gente faz isso, para não precisar chegar ao ponto de ter que pedir desculpas. Tudo é compartilhado. Eu ouço o que ela fala, ela ouve o que eu falo também, e a gente vê. Você acha legal? Que eu te falei, você acha correto? A gente sempre toma decisão comum. E tá sendo tranquilo essa quarentena, né? Tá certo. Porque nós somos bem tranquilos no relacionamento. Graças a Deus, assim, nunca vi, assim, talvez deixar a gente dormir chorado, perder sono, resolve o dia. Sempre conversado, graças a Deus. Amém. E esse fato, assim, você nunca fez isso, então você sempre faz do jeito. A gente tenta evitar nesse ponto, que assim, você chega a ponto de falar nunca, você não diz, você sempre faz do jeito, porque os ânimos já são exaltados demais, né? Tá então,
segredo é sempre o voz. E quando eu percebo assim, talvez o tom de voz tem sempre proporcional. Só compensar o outro mais baixo. Se uma tarde, aqui em casa não é o caso, mas assim, eu sempre uso isso, assim, como exemplo, dia a dia, para fora, tudo. E o segredo é o tom de voz mesmo. Tá certo. Para ter uma relação saudável. Muito né? bem. Para saber conciliar coisas também. Ok. Muito bem. Então, o Daniel acrescentou uma coisa aqui muito importante. Ele está afirmando que é necessário abaixar o tom de voz. Ok? Então, tem que ser um tom médio. Agora só tá eu aparecendo na cama. Pois é. Ô, Paulo, tudo bem? Espera aí um pouquinho que nós vamos falar com você. O Paulo está chegando aqui. Espera aí que nós vamos falar com ele. Tá bom? Então, Paulo e Cida. Espera aí. Pronto. Daniel, eu acho que eu te mutei aqui, mas vamos lá. Eu não estou conseguindo mais, o Daniel perdeu aqui o som dele. Ô, Afrânio, você está me ouvindo aí? Você consegue mudar o seu microfone aí? Esse aí é assim, Paulo. Pode ir que já estamos escutando aí, viu? Tá, tranquilo. Tá. Aqui, ó. O Paulo eu vou falar daqui a pouco. Daqui a pouco eu falo com você, Paulo. Afrânio e Kátia, você estão me escutando? Então tá, espera um pouquinho. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo agora, muito bem. Muito bem, o Afrânio e a Cátia são vizinhos meus também. Vocês querem falar, perguntar alguma coisa? Você viu que o pessoal aqui confessa tudo, né, Afrânio? Boa noite, gente. Eu também estou igual o senhor, pastor. Eu chego em casa, parece que eu sou estrela cadente também, que eu abro a porta, porque eu estou trabalhando 12h36. Isso. Então eu chego lá para as 8h20. Eu vou abrindo a porta aqui e já vai me fazendo um pedido. Então, aí é igual o senhor na Estrela Cadente. Tá certo, é verdade. Tranquilo. Eu vou acrescentar uma coisa aqui importante. Seja humilde. Né? O próprio... Achei importante o Daniel ter dito, olha, vamos abaixar o tom. Não é verdade? E eu quero falar aqui... Muito bem. Eu quero falar aqui antes de ouvir o Sérgio e o Paulo, 3 frases que podem salvar o seu casamento, ok? A primeira delas, eu estava errado, ok? Você admite que está errado, significa que você está disposto a não repetir aquilo e que você está disposto a recomeçar. Bênção de Deus. Segunda frase, você me perdoa? Ok? É uma frase muito importante para você falar. Terceira frase. Eu amo você. Você tem que falar essa frase pelo menos 5 vezes por dia. Ok? Muito bem. Então, agora vamos ouvir aqui. Eu vou ouvir o Sérgio. Sérgio, você consegue me falar aí? Muito bem, Sérgio. Estou te ouvindo. Bom dia, pastor Nilo. O que eu quis dizer ontem sobre a Estrela Cadente é o seguinte. Como eu estou de quarentena desde março, desde o dia 18 de março, então a gente tem acompanhado a rotina aqui da casa, mais de perto. E realmente é complicado a rotina de uma casa. A gente acaba de tomar café e faz alguma coisinha, logo em seguida já está na hora de preparar o almoço. Então é uma rotina muito exigente, não pode cair, não pode falhar. E quem toma conta dessa rotina são as senhoras, são as mulheres. Geralmente é isso que acontece. E como a gente não tem filhos, grandes, pequenos ainda, né? Pequenos, a gente tem uma rotina ainda um pouco mais folgada. Mas eu tenho meus netinhos, que moram aqui do lado, e vêm para cá todo dia. E menino exige muito. Eu vi alguns casais que tinham crianças pequenas, então eu posso imaginar o quão difícil é essa rotina de deixar as coisas prontas, preparadas, e ainda mais com criança pequena exigindo atenção, não é fácil. Então, quando foi falado que as mulheres fazem os pedidos aos maridos assim que os veem chegar, eu falei, deve ter um motivo, né?
E o motivo para mim agora é claro. Até então não é tão claro quanto agora. Porque estando em casa e vendo a rotina de perto, e até participando de algumas atividades dentro dessa rotina para ajudar, eu reconheço que é difícil, é complicado manter-se essa rotina em dia, atualizada. Então as mulheres realmente têm precisão, têm necessidade de fazer alguns pedidos para a gente. E a gente, na minha opinião agora, a gente não pode negar. Deveria se empenhar em cumpri-los e ficar até agradecidos. Porque é uma ajuda que a gente dá. Né? Já que é um casal, já que é uma coisa só, para o bem comum, então nós devemos fazer isso, com certeza. É isso que eu quis dizer. Agora vamos ver se eu consigo falar com o Paulo. Paulo, boa noite. Boa noite, Wilson. Boa noite. E aí, Paulo, é isso mesmo? Tem que dialogar, tem que perdoar, tem que amar, tem que pedir perdão? Todos os dias, Wilson. Todos os dias. Então, 24 horas do dia. Aqui, ó, todos os dias. Inclusive, pode bater porque você não sabe por que está batendo, mas ele sabe por que está apanhando. Não é isso? Mas, Paulo, é isso mesmo. Quer acrescentar mais alguma coisa, Paulo? Eu não deixei você falar. Eu acho que casamento, para você viver, é uma renúncia. Todo dia você tem que ter renúncia. É verdade. É uma renúncia a cada dia. Ok. Tem uma frase de efeito, né, que fala assim: se você quer ser feliz, não case. Se você quer fazer alguém feliz, case. Né? Então, gente, nós vamos terminar essa nossa reunião. Deixa eu ver o Enéas aqui, Alzira, perdão, né? O Paulo, Sérgio, eu depois vou pegar um áudiozinho seu e eu acrescento na gravação aqui, tá? E aí o pessoal depois vai ouvir. Enéas, você está me ouvindo? Estou te ouvindo, só não estou me vendo. Isso. Como é que está a Alzira? Como é que tá as coisas aí? O Enéas, um dia desse, me ligou perguntando se tinha uma Lei Maria da Penha para os homens. A Alzira ainda não me bateu hoje, ainda não. Ah, que bênção! Nossa, que sucesso, né? Mas, Enéas, e aí? Como é que é a vida de casado? Você que está casada há muitos anos, né? Você que já tem netos, como é que está aí? Como é que está a Alzira? Como é que está o amor aí? Eu, mas ela nunca bateu um no outro, não. Uhum. Tá eu nunca bati nela, ela nunca me bateu também, não. Nem quebrou meu braço. Tá certo. Então você está no lucro. Eu estou no lucro, velho. Graças a Deus, a gente tem levado a sério a nossa vida de casal. É lógico que a gente passa por momentos difíceis, mas nós temos tido muita vitória. Amém. Graças a Deus. Então, eu vou pegar uma palavra emprestada que o Enéas falou aqui, que é a palavra vitória. Então, nós vamos terminar essa nossa bate-papo lembrando que a vitória é nossa. Nós somos mais do que vencedores. Então, não importa o desafio. Eu estou junto com a minha esposa, você está junto com o seu esposo, com a sua esposa, lutando, e vocês vão vencer no nome de Jesus. Então, eu vou fazer uma oração aqui para a gente terminar, e eu depois vou disponibilizar a gravação dessa nosso bate-papo, tá bom? Se você assistir, você vai conseguir ver que cada um falou uma coisa importante aqui. E antes de orar, eu preciso contar aqui a história do Lincoln e Maria Luísa, que fazem aniversário. O Lincoln faz aniversário amanhã. Né? O Lincoln é o segredo lá da vitória dele, né? O segredo da vida dele é que eu não sabia que quando ele discutia com a Maria Luísa, se a Maria Luísa ela tinha um nome específico para chamar ele quando era para briga, né? Então aconteceu um dia que
eu não sabia como é que era. Eu estava lá na igreja e eu falei assim, Lincão, vem cá. Quando a Maria Luísa chama o Lincoln de Lincão, é porque ela vai bater nele. Aí o Lincoln, na hora que eu chamei ele de Lincão, ele falou assim, não me bate não, pastor, não me bate não. Quer dizer, a pessoa fica acostumada, né? Mas brincadeira à parte, né? Brincadeira à parte, o que eu quero dizer para todos vocês é que a vitória é nossa. Eu vou voltar aqui no final do Enéas, né? Um falou em humildade, um falou em baixar a voz, todos reconheceram que o tom da voz dos homens é alto, né? Cada um, o Edson, a Patrícia falou lá do tempo que tá mais sólido, né? Glória a Deus. A Leni está chegando aqui agora, Hélio Charles, Deus abençoe, eles estavam estudando. Ela me pediu, nós vamos discutir depois como é que nós vamos fazer essa reunião, nós vamos fazer no outro horário, nós vamos fazer num horário aí que combine para todo mundo. E, Leni, depois você vai assistir o vídeo do que a gente aprendeu aqui, que tem lições preciosas aqui hoje, tá bom? Tá bom, pastor. Boa noite, pessoal. Tá bom, boa noite. Então, vamos orar? Ô, Leni, aproveita você que chegou agora e ora por nós, agradecendo. Nós somos aqui agora, nesse momento, 16 pessoas, né? Teve mais 2, 18. Ora por nós. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado porque a cada dia o Senhor tem cuidado de nós de maneira que não poderíamos imaginar, Senhor. A sua misericórdia para conosco se renova cada manhã. Te agradeço pela vida de todos esses casais que estão participando desse encontro. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos dando sabedoria para tratarmos, Senhor, como casais e como pais, aqueles que têm filhos. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, possa nos dar paciência para podermos tratar das situações do dia a dia, Senhor. Te agradeço pela vida do pastor e do Gisele, que tem cuidado de nós nesses momentos tão difíceis, Senhor. Obrigado pela sua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, gente, aqui, ó, eu consigo administrar com a graça de Deus o tempo aqui. Deu 58 minutos, a gente começou um pouquinho atrasado, porque todo mundo tem que chegar. Eu depois aviso que a gente vai ter mais outra. Nós vamos continuar falando. Nós vamos ter uma palavra para as mulheres na próxima, tá? Para mulheres e para maridos. Uma palavra diferente. E vamos ver se a Gisele estará na próxima, se Deus permitir. Tá bom? Deus Pastor? Abençoe. Oi. Só falar que foi um prazer estar com vocês. Isso. Matando a saudade do pessoal. E lembrar também que a quarentena pode ser uma oportunidade de estreitarmos os laços um com o outro, porque a gente acostuma com a correria do dia a dia. Isso. E muitas vezes a gente perde esse tempo, né? Okay. Então, olhar o lado bom da quarentena, de estreitar os laços, conhecer mais um ao outro, buscar melhorar o relacionamento, né? Amém. Boa noite, gente. Deus abençoe. Boa noite. Gleice, muito obrigado, então. É isso mesmo. Ô, Elcio, a gente está tendo uma reunião aqui também. Depois eu vou combinar com você, tá? Eu vou te mandar um link. Vamos. Tá joia? Pessoal, então, Deus abençoe. Depois eu dou mais notícia. Um abraço. Abraço, gente.